Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos contar um pouquinho da nossa história empreendedora, como nós começamos, nossos erros e acertos. Fica até o final desse vídeo que tem muita coisa legal para vocês. Primeiramente, antes de contar toda a nossa história sobre os desafios que nós já enfrentamos, a gente vai explicar um pouquinho para vocês o que é empreender. Empreender é um ato de realizar algo, ou seja, não quer dizer que você só é um empreendedor quando você tem uma empresa, quando você tem um negócio próprio. Você pode empreender dentro do seu lar ou até mesmo no seu trabalho, que é um ato de realizar. Se você tem ação, se você tem objetivo, se você realiza algo com muito propósito, você já é um empreendedor. Bom, é por esse motivo que nós já tínhamos esse instinto de empreendedor. Desde a época que eu trabalhava em algumas empresas, que eu era registrada em algumas empresas, eu já tinha essa autonomia. Eu já gostava de realizar algo. Eu já queria fazer isso por conta própria. Então, se você é uma dessas pessoas que tem a vontade de crescer dentro de uma empresa, de fazer além do que te pedem, ou fazer algo que você realmente acredita que esteja certo e vai até o fim, você já é um empreendedor nato. Então, muitas pessoas empreendem sem saber que está fazendo isso. Então, lá atrás, nós já sabíamos que gostaríamos de fazer isso. Às vezes, dentro de uma empresa, existem regras e quando você é um colaborador, você não pode ultrapassá-las. É esse momento que diferencia você sair para empreender no teu negócio ou empreender dentro de uma empresa. Quando você acredita que não existe mais espaço para crescer, quando você acredita que você pode contribuir mais para o mundo, é nesse momento que você começa a pensar em abrir o teu negócio. É isso aí, foi dessa forma que nós identificamos o momento exato de sair para ter o nosso próprio negócio. Como que começou isso? Nós estávamos ainda na faculdade, foi algo bem interessante porque a gente sempre conversava, poxa, o que a gente vai fazer daqui para frente? Como que vai ser a nossa vida? A gente vai entrar numa outra empresa, vai entrar num outro tipo de setor, vai continuar isso que a gente está estudando? Não vai. E aí surgiu a brilhante ideia de nos unirmos para montar um negócio próprio. Desde quando eu era mais nova, eu sempre sonhei em ter a minha empresa, o meu negócio. Então eu decidi largar, no caso eu estava trabalhando muito autonomamente com música, então eu decidi largar a música para iniciar um negócio próprio com a Érica. Sim, e em meio disso nós descobrimos uma paixão que estava relacionada aos nossos estudos, que era a faculdade de publicidade, e aí daí a gente seguiu esse caminho empreendedor. Mas existiam algumas dificuldades em meio a isso. Por quê? Nós, primeiro, não tínhamos experiência na área, éramos novas mulheres, não tínhamos uma pessoa investindo na empresa, então tudo começou do zero. E também tem uma história aqui falando até do home office, como que a gente conseguiu um escritório de graça. Inclusive, nós vamos fazer um vídeo contando quais foram os grandes desafios de começar a empreender sem dinheiro. Então, muitas coisas surgiram no meio disso, nós tivemos que fazer alguns contatos, tivemos que fazer aquele famoso porta a porta em algumas empresas, sem nenhuma perspectiva e também sem nenhum planejamento. Por isso que aqui no canal a gente fala muito sobre planejamento, isso é extremamente importante, porque você no começo passa por coisas que você nem acredita que vai passar, ainda que se planeje. Imagina se a pessoa não se planejar, não é mesmo? É verdade. Foi muito engraçada essa questão do PAP, que é o porta a porta, porque a gente não tinha experiência nenhuma de como fazer, como abordar um cliente. A gente não aprende essas coisas, na faculdade. A gente aprende mais a teoria, o que deve ser feito, mas na prática em si, como é que a gente vai conseguir contatar um cliente e convencê-lo que os nossos serviços, ou no caso de vocês for serviços ou produtos, vai beneficiar ele? É um desafio para quem não tem experiência nenhuma. E nem portfólio, né? E nem portfólio. Como que você vai mostrar algo que aconteceu sem ao menos ter acontecido? Então foi algo muito engraçado no começo. A gente foi
PAP, fez o porta a porta próximo da nossa região mesmo, no bairro, com algumas pessoas conhecidas, e no começo foi extremamente desafiador. Porque assim, você tem uma perspectiva, por exemplo, né? Nós estamos aqui do ABC, São Paulo. E tem o Samuel Klein aqui, que é o dono das Casas Bahia. Nossa. Então, depois da empresa, ele pegou um carro, ele foi de porta em porta para vender produtos. E aí ele virou um sucesso. Então, o que você pensa, né? Não, quando você está começando uma empresa, você está extremamente empolgado. Eles falam assim, eu vou sair na primeira empresa e vou vender. Eu vou na segunda empresa e, cara, ele vai me indicar para a terceira e aí isso vai acontecer naturalmente. Só que não é assim que acontece na realidade, né? A realidade é que quando você chega num lugar, você não tem um portfólio e você não está nem vendendo algo tangível, né? Você está vendendo um intangível, no nosso caso era serviço, as pessoas não entendem a necessidade daquilo. E isso também é uma questão particular de publicidade. Então, as pessoas não entendem que por que elas devem anunciar, por que elas devem migrar para o digital. Agora, com algumas questões que estão acontecendo, as pessoas entendem a importância do digital. Mas há 3 anos atrás, quando nós começamos, as pessoas estavam, tá, mas eu preciso anunciar, eu já faço a revistinha do bairro. Era o clássico dos comércios, né? Então, a perspectiva que a gente tinha foi, ali naquele primeiro momento, foi um pouco impactante. A gente falou, pô, peraí, não é assim que funciona, né? Não é como a Casas Bahia aconteceu aqui no ABC. Como que a gente vai chegar no sucesso, né? Como que a gente vai obter sucesso? Foi aí que a gente entendeu que o sucesso é algo muito particular, ele não significa você ser milionário do dia para a noite. São as etapas que você deve ter no dia a dia, que você deve fazer com muita excelência e ultrapassar os seus limites, isso sim é considerado sucesso. Então é muito relativo, cuidado com isso para não elevar a expectativa também. Exatamente, porque sucesso para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, para Érica pode ser outra, porque as pessoas têm pensamentos e comportamentos diferenciados. Então, é realmente muito relativo tudo isso. Então, como a gente estava falando, no começo foi algo bem desafiador. Sim. A gente levou muito tempo, nós levamos muito tempo fazendo o PAP, porque a gente ia num lugar e conversava com a pessoa, às vezes passavam até 2 horas dentro de um mesmo local para tentar convencer a pessoa a falar, vai, possa ser que eu faça um cartão de visita. Será que realmente valeu a pena tudo isso? Né, para fechar um serviço pequeno que talvez não tenha uma remuneração tão alta, principalmente lá no começo, né, que a gente não tinha experiência de absolutamente nada. Foi aí que a gente sentou para conversar, para fazer o planejamento e definir algumas estratégias. E nosso erro também foi não se especializar tanto em desenvolvimento humano, porque a gente não conseguia entender as pessoas no começo. Então, foi necessário que a gente migrasse para o desenvolvimento humano também. Foi como fizemos uma série de cursos que a gente também vai contar um pouquinho mais para frente. Mas entender o outro e como ele pensa nos ajudou muito, Nossa, né? Demais. Extremamente, a entender o que era necessário para aquela pessoa fechar com a gente. Então, a gente aprendeu a conversar com as pessoas, aprendeu a dialogar, explicar o que era necessário, o que realmente é valor e não preço. Porque as pessoas, elas não entendem o valor do teu produto e serviço. Quando você explica, ela dá muito mais valor e aí ela compra. Exatamente, você tem que mostrar o valor do seu serviço, o valor do seu produto. Você não tem que só querer vender algo para essa pessoa. Você tem que querer ajudar o seu potencial cliente, você tem que ajudar o seu cliente. Vamos supor que eu tenho uma caneta. Você não quer vender essa caneta, você tem que mostrar os benefícios que essa caneta vai levar para o seu cliente, para o seu potencial cliente. O que ele vai conseguir realizar com essa caneta? Quando você entende isso, você explica com tanta veracidade que o outro compra, porque ele entende também qual é o benefício do seu produto e serviço. Então a primeira pergunta, né, um insight aqui que a gente pode deixar para vocês, que no começo a gente não conseguiu responder, mas que você pode agora, né, aprendendo um pouquinho com essa nossa história, é qual é o problema que o seu produto ou serviço vai resolver do seu cliente e qual que é o maior benefício. Com essas 2 respostas já prontas para ele, você vai quebrar muitas objeções. É isso aí. Pessoal, eu quero pedir um favor aqui para vocês. Se você puder, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, que eu tenho certeza que a nossa história pode influenciar, pode ajudar a vida de outras pessoas que estão
querendo empreender também. Deixa seu comentário aqui no vídeo. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão de novos temas, também deixa aí. Vai ajudar bastante para o crescimento do canal e a gente vai entender também o que vocês estão precisando e poder te ajudar cada vez mais. É isso aí, pessoal. Nós esperamos que tenha contribuído um pouquinho com a nossa história. Deixe aí nos comentários se inspirou você e qual é a sua história empreendedora. Nós também queremos nos inspirar com vocês, aprender com vocês. E deixe teu comentário, deixe um like, ajuda nosso canal também. Qualquer coisa, estamos à disposição através do contato @portalempreendedorismo.com.br, que tem conteúdos também para quem gosta de ler. Temos o podcast, lá tá os links, a gente pode deixar aqui na descrição para vocês. Acompanhe sempre nosso canal, compartilhe com todos e até o próximo vídeo. Tchau!